Quem é mais poderoso, Obito com Rinnegan ou Madara revivido pelo Rinne-Tensei? A princípio você pode falar que o mais poderoso seria o Madara, mas será mesmo? Com o Kamui, o Obito deu trabalho para o Naruto MK1, Kakashi, Gai, Killer Bee e Hashibe, e devido ao roteiro, o Obito nem sequer usou o Rinnegan. Então será que o Madara é tão mais forte assim que o Obito? Ou tudo não passa de um marketing melhor para o Madara parecer o mais forte? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje. E lembrando que a proposta do vídeo de hoje é realmente ver qual dos dois Uchihas é o mais poderoso. Porém, se vocês quiserem uma batalha dentre esses dois, é só deixar nos comentários que eu trago o mais rápido possível. Ou se vocês quiserem outra batalha, já comenta aqui embaixo. E quem apoiar a luta que já esteja nos comentários, deixa o like no comentário. Dito isso, bora seguir com o vídeo. Versões utilizadas. O Obito será ele com o Rinnegan, porém sem as bijus e sem a Gedo Mazo. Já o Madara considerado será ele revivido pelo Rinne-Tensei, e também sem contar as bijus, sem contar a estátua Gedo e sem contar com Jubi. E vamos começar analisando o taijutsu de cada um. No caso do Madara, o cara já aparece solando uma quantia absurda de inimigos da Aliança Shinobi, só na base da porrada. Os socos do cara era tão potente que enterrava os inimigos no solo. Ele distribuiu porrada pra todo mundo e fez parecer fácil. Já o Obito praticamente não usa o taijutsu puro por causa do Kamui. O cara basicamente é viciado em ficar intangível. E na moral, eu não julgo ele. Com o poder roubado desses, eu também não deixaria de usar. Mas enfim, na maioria das lutas, o Obito simplesmente usa a antecipação do Sharingan junto ao Kamui, e assim se livra de qualquer taijutsu. E eu sei que você iria falar que o Obito massacrou o clã Uchiha, onde na verdade eu acho isso muito forçado, porque mesmo usando o Kamui, ainda não entra na minha cabeça que só um Uchiha eliminaria todos os outros. E calma que o problema aqui não é com o Obito em si. Eu também acharia super forçado se fosse o Madara derrotando todos os outros Uchihas. Isso simplesmente não entra na minha cabeça. Mas enfim, o feito do Obito é sim canônico. Porém, as poucas cenas que a gente tem dele nessa luta é usando a espada, ou seja, é Kenjutsu, e ficando intangível, que no caso seria ninjutsu. Então não tem como usar esse fato a favor do Obito no quesito taijutsu. Sendo assim, a luta mais relevante do Obito é contra o Kakashi, na Kamui Zone. E embora aquela luta seja uma das lutas mais épicas do anime no sentido de coreografia, o Obito ainda assim mostrou muita dificuldade para lutar contra o Kakashi, que é apenas um. E eu sei que o Obito queria tirar o selo do seu peito e consequentemente ele iria deixar o Kakashi o acertar. Porém, todavia, entretanto e somente, isso só é válido na hora de receber o Haikiri no peito. Pegar esses porradão aqui não iria tirar o selo do coração do Obito. Então nem vem falando que o cara se deixou apanhar nessa parte da luta. Além disso, em força bruta, que ajuda muito no taijutsu, o Obito também não tem grandes feitos assim. Já o clone do Madara meteu uma bica na cara de cada biju, que deixou elas em choque, sem saber o próprio nome. E as bijus pesam toneladas, são seres extremamente resistentes. E ainda assim, o clone do limbo do Madara socou elas com muita facilidade. Então não tem como, o ponto do taijutsu vai pro Madara. O segundo ponto analisado é Genjutsu. E aqui eu não vou nem enrolar, o ponto fica com o Obito. Por quê? Porque os feitos dele são totalmente mais fodas que os do Madara. O Madara conseguiu controlar a Kyuubi com o Sharingan base, o que é um feito absurdo. Porém, o Madara já era um marmanjo. O Obito, com seus 14, 15 anos, também fez a mesma coisa. Ou seja, vantagem pro Obito. E o Madara ainda conseguiu colocar esse figurante aqui em Genjutsu, mas o Obito colocou esses dois patetas que eram capangas do Danzo, que são personagens secundários, ou seja, o Obito continua na vantagem. Aí o Madara eleva o nível colocando o Haikage em Genjutsu, que além de ser um Kage, também é muito rápido. Então lançar Genjutsu na troca de olhares é complicado. Mas só que o Obito agora chega com os dois pés na porta e conseguiu não só lançar um Genjutsu em um Kage, como também era um Kage que era Jinchuriki e que controlava sua biju. Ou seja, na teoria, ele era imune a Genjutsus, mas que ainda assim virou fantoche na mão do Obito. Inclusive tem vídeo no canal falando sobre como o Obito fez isso, vou deixar aqui em cima nos cards. Mas enfim, o Obito fez algo que teoricamente era impossível, então Madarete nem chora que o ponto de Genjutsu fica assim com o Obito. O terceiro ponto é ninjutsu em quantidade, e aqui não tem por que enrolar também, o ponto é do Madara. Os poderes do Obito se resumem a Sharingan, Mokuton do final de feira e caminhos do Rinnegan. Desses poderes o Madara tem todos os do Sharingan, tirando o Kamui, e tem todos os do Rinnegan também, porque o olho é originalmente dele, e também tem o Mokuton. Porém o Madara transcende o Obito com jutsus que o Obito não demonstrou conseguir usar, como o Dragão de Madeira, todas as formas do Susanoo, Nascimento da Floresta e também o Surgimento da Floresta, Invocação de Meteoros e o Limbo. Então no quesito quantidade de ninjutsus, o Madara leva fácil.
mas calma que a gente ainda vai falar mais de ninjutsu mais pra frente. Porém, esse ponto aqui fica com Madara. O próximo requisito é o Kenjutsu, a arte da espada. E bem, nesse quesito o Obito quase não mostrou. A gente sabe que ele usou no ataque aos Uchihas, mas no geral não é algo que ele use no decorrer da série. Já o Madara também não usa tanto assim durante a guerra, mas ainda assim fica mais do que claro que usar a espada fazia parte da rotina do Madara desde que ele era criança, onde ele sempre travava batalhas contra o Hashirama e constantemente usava a espada. E olha, pelo fato do Madara ter crescido usando a espada, eu daria o ponto pra ele, mas o fato do Obito ter usado a espada na limpeza do clã Uchiha também pesa muito a favor dele, então aqui é um ponto pra cada lado. E agora vem a velocidade. E aqui os dois não mostraram tanta coisa assim, não é como se eles fossem lentos, não entendo errado, não é isso que eu estou falando, mas nenhum dos dois também era conhecido por rapidez. No caso do Obito, ele mostrou conseguir se igualar ao Minato em velocidade de combate. Claro, ele tinha a vantagem do Sharingan antecipando que ajudava nesse quesito aí, mas no geral o Obito só usa e abusa do Kamui, e por isso não tem por que ele ficar correndo no campo de batalha. O Madara é parecido, o cara tem o Susanoo e chakra pra dar e vender, então ele também não faz tanta questão de ficar correndo para cima e para baixo, e como nenhum dos dois mostrou nenhum grande feito a ponto de abrir vantagem, é mais um ponto para cada um. O próximo quesito é a defesa. Agora vem algo polêmico. Quem tem a melhor defesa? No caso do Madara, ele conta com o Susanoo, uma defesa de chakra que protege em 360 graus, e que no caso do Madara ele pode usar essa forma com pernas e retirar a fraqueza de ser atacado por baixo como o Gaara fez. Porém, a defesa suprema do Madara é o Susanoo perfeito, um avatar de chakra extremamente grande e com várias camadas de chakra. Além disso, a gente tem que ressaltar que a maioria dos ninjas não voa, então só o fato do Madara ficar no topo do Susanoo já é uma baita vantagem por limitar no seu alcance. Já o Obito tem o Kamui, que é a capacidade de enviar as partes do seu corpo que entram em contato com o inimigo para outra dimensão, que na prática se aplica como uma intangibilidade no campo de batalha. Mas e aí, qual das duas defesas é a melhor? E a resposta é Kamui. Sim, galera, o Susanoo é muito roubado como defesa, porém a gente já viu que é possível burlar ele. Se for a fase inicial, tem a fragilidade da parte de baixo, que fica exposta. E se for a versão final, a gente já viu que pode ser atravessado na base da porrada. E também com ninjutsus super poderosos, como a Bijudama. Já no caso do Kamui, esse chute do Jigen, por exemplo, seria totalmente inútil. Iria passar direto pelo Obito facilmente. Ou seja, o Obito tem uma defesa bem mais efetiva contra Taijutsu. Essa Bijudama que fez o estrago no Susanoo do Sasuke também é inútil contra o Kamui, pois o Obito pode passar pela Bijudama como de fato ele já fez. Ou seja, a defesa do Obito também é melhor contra ninjutsus. Então não tem choro aqui, Madarete. O ponto da defesa vai pro Obito. E meu parceiro, se você chegou até aqui, provavelmente você deve estar gostando do vídeo. E se não quiser perder uma provável batalha desses dois mais pra frente, já se inscreve no canal com o sino das notificações ativo, ou você vai ficar de fora quando a batalha sair. E dito isso, bora continuar a nossa análise. Nesse próximo quesito também vai ter polêmica, que no caso é a reação. O Obito já mostrou ter reação visual ao Haikage e assim ativar sua intangibilidade antes de ser atingido. Já o Madara mostrou reação visual e física, pois ele se protegeu com os braços, e como ele estava no ar, isso era o melhor que dava para fazer. Além disso, ao que tudo indica, o Haikage não estava usando sua velocidade máxima contra o Obito, mas contra o Madara sim. Tanto que em seguida ele tem que apelar para a ajuda do Onuki. Então até aqui a vantagem é do Madara. Depois disso a gente vê que o Obito consegue reagir visualmente ao Naruto MK1 e ativar sua intangibilidade antes de ser atingido. Porém o Madara conseguiu reagir ao Naruto MK2 e além disso ele também reagiu fisicamente a isso. Já o Obito foi surpreendido pelo Naruto MK2 nessa cena da Kamui Zone e também foi surpreendido nessa cabeçada. Então a vantagem continua com o Madara. Além disso, o Obito não conseguia mostrar reação ao Hiraishin. Já o Madara conseguiu reagir de boas, e isso em parte se deve ao modo sábio do Hashirama, além de ter humilhado o Sasuke sem os olhos, um Sasuke que já estava com o Mangekyou Sharingan eterno. Então o fanboy do Obito pode chorar, porque o ponto de reação é sim do Madara. Já no quesito resistência, ninguém fez feio, e isso porque como ambos já apanharam muito, eles se desempenham muito bem na resistência. No caso do Obito, ele pegou esse Rasengan aqui e sobreviveu, pegou essa lapada no bucho e sobreviveu. Beleza que ele perdeu um braço de amoeba e fugiu, porém ele saiu vivo, e segundo ele o motivo da fuga era porque ele já tinha sido marcado pelo Hiraishin. Depois o Obito pega esse outro Rasengan na cara, que é tancado pela máscara, e esse outro Rasengan no braço e também ficou de boa. E dessa vez o Obito nem perdeu o braço. O Obito também foi perfurado no peito pelo Kakashi e conseguiu resistir até o momento de virar Jinchuriki do Jubi. E só lembrando que essa cena aqui do Obito com o peito perfurado e estando de boa é apenas um genjutsu. Nessa hora o Obito não havia se ferido de verdade, então não conta. Já o Madara foi peneirado pelo Gaara e pegou porrada de todas as bijus.
Pegou porrada do Chomei, pegou chifrada do Goku, tapa do Matatabi, chute do Son Goku, foi acertado pelo Isobo, e as bijus são seres de toneladas e de imensa força física. Mas apesar disso, Madara não recebeu nenhum dano sério e continuou lutando. Depois disso, também pegou um ataque em conjunto das 9 bijus e continuou lutando. E bem, tanto Madara como Obito têm células do Hashirama, o que ajuda nesse negócio aí. Porém, além disso, o Madara também contava com o Senjutsu do Hashirama, que deixa ele bem mais resistente. E por conta disso, o ponto da resistência também fica com Madara. Já no quesito de Bukijutsu, o Madara leva de lavada. E pra quem não sabe, o Bukijutsu é o uso de armas, sem contar shurikens e kunais. E no caso, o Obito não é visto usando praticamente nenhuma arma no decorrer da obra. Já o Madara era muito bom com seu leque e foice, tanto que ele lutava usando os dois ao mesmo tempo. Além de que quando o Obito teve a chance de usar o Gunbai, que era o leque do Madara, ele usou da forma mais genérica possível. Já nas mãos do Madara, ele consegue anular ninjutsus e refletir os ataques na forma de liberação de vento, coisa que o Obito não conseguiu realizar. Então esse ponto é do Madara com muita vantagem. Próximo quesito é poder de destruição. E bem, nesse quesito não tem por que enrolar. O Madara atropela o Obito, ele passa o carro por cima. Na teoria, o Obito também poderia destruir uma vila com Shinra Tensei, porém o Madara também poderia fazer isso e ir muito além. O cara simplesmente faz chover meteoros, amigão, que ao cair pode ser sentido de quase todas as divisões, e olha que o Onoki e o Gaara desaceleraram esses meteoros aí, e ainda fez todo aquele estrago. Só com o saque da espada do Susanoo, o Madara cortou esse meteoro e 2 montanhas que estavam lá a quilômetros de distância, onde segundo o próprio Madara, aquele Susanoo teria o poder de uma biju, e pode destruir tudo que há no universo. Então aqui não tem nem o que discutir, o ponto é do Madarão. E agora vem habilidades especiais, onde o Obito tem o Kamui. E bora combinar, é muito roubado, porque protege o cara de ninjutsu e de taijutsu, e pode ser ativado muito rápido, o que faz o Obito ser praticamente intocável numa luta. Já no caso do Madara, ele tem o Limbo, uma existência do Madara que vem de outra dimensão e que é invisível e intocável, mas que ainda assim pode fazer contato na hora de atacar o inimigo. E embora as duas técnicas sejam totalmente quebradas e fora da curva, ainda é um fato que o Limbo é muito mais apelão. O Kamui é chato de lidar, porém serve mais como defesa. Já o Limbo do Madara pode servir tanto para defesa como para ataque. E isso com certeza garante o ponto pro Madara, porque o Limbo praticamente não tem forma de se evitar. Terminando assim, 9 pontos pro Madara e 4 pontos pro Obito. Ou seja, o Madara não é só mais forte que o Obito, ele é muito mais forte. Porém, eis a dúvida que não quer calar. Mesmo com todo esse poder, o Madara conseguiria vencer o Obito? O Kamui do Obito defende praticamente tudo. Será que o Madara tem alguma chance de bolar essa técnica e vencer? Se quiser o vídeo, já deixa nos comentários. E esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!